Bom dia, bom dia. Vamos aguardar o pessoal chegar. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live. E o assunto de hoje é sobre capacidade de exposição em loja. Então a gente vai falar quantos produtos a gente precisa ter exposto dentro da nossa loja. Será que tem um limite? Será que tem uma quantidade? Será que isso interfere na questão do tipo de loja ou não? Que eu acho que é uma das maiores dúvidas que a gente sempre tem por aqui, de vocês me perguntarem, né, o que eu faço com tanto produto? Como que eu vou expor todo esse produto que eu tenho aqui dentro da minha loja? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Bom dia para quem está chegando. Então, vamos iniciar a nossa live. Primeira coisa, né, que a gente tem que entender quando a gente vai falar sobre capacidade de exposição da loja. O que seria, então, essa capacidade de exposição da loja? Nós temos, né, dentro da loja, uma quantidade específica de araras, de mesas expositoras, para expor, para apresentar o nosso produto para o cliente. Então, a gente tem um limite, né, de mobiliário, de espaço físico. Então, o que a gente faz é entender dentro desse espaço físico quanto produto a gente consegue colocar ali. Assim, de uma maneira bem simples, quanto produto cabe dentro dessa loja. Por quê? Nós já falamos em outras lives por aqui, eu reforço sempre isso também nas conversas, nos treinamentos, que é muito importante a gente entender o estilo da nossa loja, para entender também a quantidade de produto que a gente vai ter exposto. Então, quando a gente tem uma loja mais popular, uma loja de departamento, automaticamente nessas lojas a gente tem um giro maior de mercadoria, certo? Então, nós temos um fluxo maior de clientes. Nessas lojas, a gente vai precisar expor uma quantidade maior de produto, certo? Por quê? A gente não vai conseguir fazer uma reposição rápida desse produto, então não tem um vendedor o tempo todo para ir buscar esse produto. Até tem, às vezes, uma pessoa responsável pela reposição dos produtos, mas essa reposição ela não é feita durante todo o dia na loja, né? Ela tem um período específico. Então, o que é interessante? A gente entender primeiramente isso, que se eu for querer trabalhar uma loja com produto com valor mais acessível, naturalmente eu vou precisar ter uma loja um pouquinho mais cheia por esse fluxo de clientes que eu vou ter. Se eu trabalho com uma loja estilo mais boutique, onde eu trabalho mais produto agregado, o natural é que o cliente ele faça compras mais longas, mais esporádicas, mas ele compre um ticket mais alto. Ou a compra dele, ele vai levar um ou dois produtos com um ticket mais alto. Então, não tem a necessidade da gente ter uma loja abarrotada de produtos da mesma maneira que a gente tem, por exemplo, numa loja popular, numa loja de departamento. Então, entender isso já vai direcionar vocês para vocês terem uma noção. Mas o que realmente vocês precisam ter noção e analisar dentro da loja de vocês? Os dados de vendas. Não tem como a gente falar de visual merchandising, não tem como a gente falar de exposição de produto se a gente não entrar nessa parte estratégica do visual merchandising. Muita gente acha que o VM ele é exclusivamente a parte de organizar os produtos. E não é. O nosso trabalho do visual merchandising começa exatamente em analisar os dados de vendas. Por quê? Eu tenho nos relatórios de vendas a quantidade de produto que eu vendo por dia, por semana, por mês, em cada categoria. E isso vai me direcionar sobre quanto produto de cada categoria eu preciso ter exposto para atender essa demanda do meu cliente. Então, digamos que eu venda, sei lá, 30 t-shirts por dia. Então, eu já tenho uma noção que eu não posso expor 20 t-shirts. Eu tenho que expor pelo menos ali umas 50, 60 para eu atender a demanda que eu tenho. Dentro dessa quantidade, né, de t-shirts,
Quais as numerações que eu mais vendo? Porque, por exemplo, se eu vendo pouco tamanho maior ou tamanho menor, um PP, por exemplo, eu vendo uma apenas. Então, eu não preciso ter 30 no tamanho PP expostas, porque a venda dela é menor. Então, a gente vai fazendo esse cálculo e vai analisando o que eu realmente preciso ter à mão, preciso ter ali para um atendimento mais rápido para o meu consumidor para atender essa demanda. Porque é muito comum eu encontrar dentro de loja, quando eu vou fazer os treinamentos presenciais, ou quando a gente vai fazer as assessorias, que eu vou até a loja, ajudo vocês a organizarem as lojas, ver vocês estocando o produto dentro de loja. Estocando o produto dentro, né, da área, do ambiente de vendas. E aí, a gente tem que entender isso. Eu não preciso deixar tudo o que eu tenho de produto dentro da área de loja. Para isso, a gente tem o estoque. A nossa loja não é um estoque, né? Então, a gente analisa isso. Que produto que tem um giro baixo, que eu não preciso deixar essa quantidade tão grande exposta, né? Porque senão, o que acontece? A gente vai acabar deixando uma quantidade muito grande em um tamanho que não gira tanto. Então, a loja ela vai acabar sendo realmente um depósito de mercadorias. A exposição não vai ficar bonita, não vai ficar atraente e você vai estar ocupando espaço de uma outra mercadoria que gira muito rápido e que você poderia ter uma quantidade maior dela exposta. Então, por exemplo, os tamanhos que mais vendem na sua loja seriam os tamanhos MG. Mas você guarda ali na sua loja, você expõe na sua loja a mesma quantidade para MG, que são os tamanhos que mais vendem, e o tamanho XGG, por exemplo, que você vende 2, 3 peças na semana. Sendo que você poderia diminuir a quantidade desses tamanhos que não giram tanto e aumentar a quantidade de produtos no tamanho que você vende mais. Para você não precisar fazer reposição o tempo todo. Para você não precisar ir para o estoque o tempo todo. Mas nessa ânsia do eu preciso vender, eu preciso mostrar, eu não posso deixar guardado no estoque, vocês acabam se perdendo nessas estratégias de exposição de produto. Então, primeiro ponto que a gente precisa ter analisar os dados de vendas, tá? Então, para saber exatamente quantos produtos você deve expor, a gente tem que ter uma noção do quanto você está vendendo de cada produto dentro de loja. Então, puxem esse relatório dentro da loja de vocês. Acredito que a maioria de vocês tem sistema de vendas. Se não tem, já é um ponto inicial para vocês começarem a ir atrás, para vocês providenciarem. Nem que seja, gente, às vezes uma planilha mais simples para quem está começando, não tem condições ainda de ter um sistema. Mas sim, é importante também quando vocês forem contratar um sistema, quando vocês forem trocar de sistema, às vezes também, buscar um sistema que entregue todos esses dados que são importantes para vocês. Olá, para quem está chegando agora na nossa live. Eu vou recapitular um pouquinho aqui com vocês para quem está chegando agora sobre o que a gente está falando hoje. Então, hoje a gente está falando sobre capacidade de exposição de loja, que basicamente é a gente entender quanto produto cabe dentro da nossa loja, né? Então, quanto a gente consegue expor dentro do espaço que a gente tem, com os expositores que a gente tem. Tem um limite, tem uma regra. E vocês vão perceber que dentro do VM, gente, não existe uma regra fixa que tem que ser assim. Porque cada loja é uma loja. Cada loja tem o seu estilo, tem o seu público, tá em cidade diferente, tem a questão também do mobiliário, do fluxo de vendas que você vende, do produto que você vende. Então não tem como a gente pegar, engessar todos vocês e colocar dentro de uma caixinha. Eu sei que assistindo as lives aqui, às vezes vocês ficam com dúvida e falam, mas e na minha loja? Como que eu faço isso? E é para isso que a gente presta consultoria, que eu faço esse atendimento personalizado para vocês. Porque aqui a intenção é que vocês tenham uma noção de tudo isso para vocês terem um direcionamento para a loja de vocês. Mas se for algo mais específico, realmente tem que ser uma consultoria, um treinamento, uma assessoria exclusiva para vocês. Mas com os direcionamentos que eu passo aqui na live, vocês já conseguem ajustar esses pontos dentro da loja, tá? Então, primeiro ponto, ter análise dos dados de vendas. Puxem o relatório de vocês, analisem isso mês a mês pelo menos. Eu sei que é corrido, que às vezes vocês têm uma equipe mais reduzida dentro de loja, mas busquem pelo menos uma vez ao mês puxar esses relatórios.
Quanto que eu tô vendendo? Não só, gente, em questão de faturamento. A gente olha muito para faturamento, para a questão do financeiro, mas é importante a gente analisar o que nessa questão de dados de vendas? Quantidade de peças vendidas no mês. E aí é muito importante a gente ter a noção de cadastrar os produtos certinho também. Porque, por exemplo, quantidade de peças que eu vendi no mês. Aí eu tenho lá que eu vendi, sei lá, 100 calças. Mas que modelagem que é essa calça? Que tamanho que é essa calça? Que tecido que é essa calça? Que marca que é essa calça? Porque senão, na hora das compras, vocês vão falar, não, calça eu vendi muito bem, eu tenho que comprar mais. Aí você vai comprar meio que a rumo, né? Vocês têm uma noção por estarem dentro de loja? Tem. Mas, gente, acontece muito equívoco, muito erro na hora das compras por não ter esses relatórios. Então, quando a gente tá falando, por exemplo, de calça feminina, eu vendi 100 peças, 100 unidades de calças, mas a gente tem a skinny, a gente tem a pantalona, a gente tem a wide leg, a gente tem a flare, a gente tem a boutique, a gente tem, por exemplo, de tecidos, pode ser no jeans, pode ser uma alfaiataria, pode ser um tactel, pode ser moletom, pode ser lurex. Como que você vai saber qual que vendeu, qual que não vendeu? Então, às vezes você acha que um tecido, uma modelagem, até mesmo uma marca vende super bem e você vai lá e compra de novo sem analisar os seus dados de vendas, sem analisar realmente o teu estoque, o que você já tem, até mesmo a questão de tamanhos. Às vezes você vai pegando a grade e vai sobrando as pontas de grade e você não tá percebendo, você não tá fazendo nenhuma ação em cima disso, e aí sim a sua loja vai ficando abarrotada. Então percebam que não tem como a gente querer falar de exposição de produto, a gente falar de VM, se a gente não entrar nessa parte estratégica do VM, né? Não dá pra gente se reter simplesmente na questão de combinar as cores, de montar uma área estratégica, porque as estratégias começam nessa análise do nosso estoque, começam lá no processo de compras, tá? Então, o que acontece? Você tendo uma noção, você cadastrando certinho os seus produtos, tintim por tintim, tá? É trabalhoso, é chato. Sim, é sim. Mas esses dados, gente, eles podem salvar a tua empresa. Eles podem fazer muito dinheiro voltar pro teu caixa, dinheiro que está guardado dentro da sua loja hoje em forma de produto. Ele pode fazer você conseguir economizar muito mais nas compras, comprando de uma maneira mais assertiva, né, pro seu consumidor. Consegue você ter um controle melhor do que está acontecendo dentro da sua loja e principalmente do comportamento do teu cliente. Se ele está mudando o comportamento, se ele está deixando de comprar uma modelagem, uma marca, ou até mesmo uma faixa de preço de produto, ele está comprando um valor mais alto ou mais baixo, dependendo de como que está a nossa economia, né, gente? Então, tem que ter essa noção de pelo menos uma vez por mês vocês puxarem esse relatório e vocês analisarem isso. Primeiramente, quantidade de peças vendidas por dia, por semana e por mês. Isso daqui já vai direcionar vocês na questão de exposição, do quanto eu preciso expor de cada produto dentro da minha loja. Outro ponto, filtrem por categoria também. Então, eu vendi 200, 300 produtos no mês. Beleza. Desses 300 produtos, quais eram as categorias que mais venderam? Então, quais são, né? Então, o que eu mais vendi? Eu vendi calça, eu vendi bermuda, eu vendi camiseta, eu vendi vestido. Se, por exemplo, eu não vendi muito vestido e eu tenho bastante estoque de vestido, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma ação voltada para esse produto. Aí sim entram as questões estratégicas da parte de exposição de produto, de entender o melhor ponto para mostrar esse produto, de entender quais cores que não estão vendendo dentro dessa categoria para criar uma composição diferente, trazer um acessório para fazer a venda casada. Aí a gente vai para outra parte do VM, que é a parte de coordenação de produto. Mas cada vez mais eu sinto essa necessidade de falar com vocês a respeito dessa parte estratégica. Por isso que a live de hoje é exclusivamente para falar disso. Então, voltando à questão de relatórios. Primeiro ponto, pega o relatório de todo mês de quantidade de peças vendidas. Beleza. Depois, separa por categoria. Na parte de camiseta, o quanto que eu vendi? Na parte de calça, quantas calças eu vendi? Quantas bermudas? Quantos vestidos? Quantos acessórios também, né? Quanto que eu vendi de bolsa, de colar, de pulseira, de relógio, de boné, cinto?
meia, até para você poder fazer uma ação depois, né, de incluir esses acessórios, tentando fazer uma venda casada, aumentar o ticket da venda, incluindo esses acessórios. Questão de tamanho também. Dentro da categoria, por exemplo, das camisetas, eu vendi 50 camisetas no mês. Quais eram os tamanhos mais vendidos? O quanto que eu vendi em cada tamanho? Quais cores foram mais vendidas? Por isso que é importante vocês terem esse filtro. Qual marca vendeu mais, vendeu menos? Qual marca tá te dando mais retorno financeiro? Porque existem algumas marcas de mercado, gente, que elas elevam o padrão, né, da sua loja. A gente sabe isso, que fazem diferença e que elas elevam o padrão da sua loja. Porém, nem sempre essas marcas trazem retorno financeiro. E é algo que eu bato muito, muito, muito em cima com os meus clientes. Não segure marca dentro da sua loja por ego. Para dizer, eu vendo tal marca. Se ela não está te dando retorno financeiro, ou nem que ela atraia um cliente e você consiga fazer essa venda, mas assim, se ela não te dá nenhum tipo de retorno, você só tá tendo um boleto altíssimo com essa marca, analise se faz sentido para você continuar mantendo uma marca só por ego. Porque não existe isso de você simplesmente manter uma marca que te dá um custo altíssimo, não te traz retorno financeiro no nível que ela deveria trazer. Você fica amarrado na questão de ter que comprar um valor X, só que esse valor X não retorna para o teu caixa. Cada vez mais você vai ficando com estoque abarrotado de produto, que nem na promoção vende. E aí o seu dinheiro, todo o seu investimento, todo o seu trabalho vai ficando no seu estoque. Por isso que vocês chegam para mim falando, Gisele, eu tenho muito produto. Como que eu faço para expor tanto produto? Porque vocês não estão olhando os relatórios de vendas, vocês não têm noção de quanto produtos vocês vendem no mês. Na hora das compras, vocês não vão com um guia do que vocês realmente precisam, vocês não analisam as marcas e aí vocês vão usando a loja como um depósito, vocês vão comprando, porque o cliente quer novidade, porque lançou uma nova coleção da marca e eu sou obrigado a pegar, senão eu perco a marca. E isso, gente, vai fazendo todo o dinheiro, todo o trabalho de vocês ficar parado dentro de loja em produto. Se vocês analisarem bem direitinho, vocês vão ver que às vezes não tem necessidade de ter tanto produto assim. Vocês podem ter marcas que vocês compram por coleções antecipadas, vocês podem ter marcas, né, multimarcas ali, que vocês trabalham um ticket mais acessível e vocês conseguem fazer uma compra mais esporádica, ou quando vocês têm necessidade, por exemplo, que é uma entrega mais rápida de alguma marca, então vocês vão até lá e repõem, quem vai comprar às vezes em São Paulo, quem compra em loja de atacado, né? Então, analisem sempre esses dados. Tem muita loja que acaba fechando porque não faz a gestão correta desses dados de venda. E aí não adianta a gente querer entrar dentro de loja e só ficar combinando cores, criando estratégia de vendas na parte de arara, se a gente está comprando errado, se a gente está comprando demais, se o dinheiro de vocês não está girando, tá? Então, entendam essa questão da análise de dados de vendas de vocês. Cadastrem os produtos tintim por tintim dentro da loja de vocês, tá? Não façam a loucura de já chegar o produto, já ir pra loja sem vocês cadastrarem, sem vocês entenderem o quanto que chegou de cada produto, ou pior, colocando tudo de uma vez para a área de vendas. Por quê? O que que acontece? Eu tenho que mostrar que tudo é lindo, chegou novidade, vocês estão empolgados com a novidade e querem colocar tudo dentro de loja. Eu entendo, é compreensível. Porém, aí o que acontece? Vocês não retiram um pouco do produto que já estava dentro de loja, vocês só querem incluir a novidade. E aí a loja fica abarrotada. Só que daqui 2, 3 semanas, vocês já vão ter enjoado desse produto. E ele vai perder o brilho, porque a loja não vai estar organizada, vai estar sobrecarregada, a capacidade de exposição da loja vai estar sobrecarregada. E aí o que acontece? A loja não vai ficar com exposição atraente, e aí as vendas também não vão acontecer. E aí vocês vão achar que o problema é novidade, que tem que comprar de novo. Não é, gente, é gestão de estoque. É a questão de comportamento ali do cliente, o quanto ele está comprando. Então, a parte de novidade, tragam aos poucos para frente. Só tragam o produto para a área de venda se ele já tiver faturado, se ele tiver cadastrado com todas essas informações que eu falei. Certinho a categoria, tamanho, cor, marca, modelagem, tudo especificado. Para quando você for tirar esse relatório do mês, você ter uma noção exatamente do que você está vendendo,
tá? Então, entendam que a gente consegue, às vezes, fazer essa antecipação que vocês gostam de fazer quando vocês estão viajando, de falar, tá chegando novidade na loja, gravem tudo isso, mas postem depois, para vocês, sabe, um dia depois, para dar tempo de vocês fazerem esse processo dentro da loja, de cadastrarem o produto, fazer a passadoria, ajustar a exposição de produto certinha, para que vocês não sobrecarreguem depois a loja. Então, vocês chegam, colocam tudo dentro de loja, porque quer mostrar, porque tudo é bonito, e a loja acaba tendo um limite. Então, assim, cada loja tem um giro diferente. Vocês têm que analisar isso, o quanto que eu vendo de cada mercadoria, de cada produto. E entender que vocês vão fazer uma reposição. Então, não precisa expor tudo ao mesmo tempo, porque não tem como a loja ficar bonita, gente. Ficar atraente para o consumidor se vocês usarem ela como estoque. Que é algo que eu bato muito aqui. O ambiente de loja é para encantar o consumidor, não é para ser depósito de mercadoria. E quando a gente fala de depósito de mercadoria, é o que eu falei no início da live. Para quem tá chegando agora, eu vou dar uma recapitulada, né? Às vezes a gente tem uma numeração de produto que não vende tão bem, não gira tanto. Então não tem necessidade de eu manter um estoque dela dentro da loja. Eu posso deixá-la no estoque. Às vezes tem uma modelagem de produto que não vende tão bem. Ou a gente faz uma ação para dar um foco nesse produto realmente e fazer ele vender, ou entender se realmente é um produto que o tempo dele já passou e aí trabalhar com a questão, às vezes, de uma promoção, ou de evitar já comprar essa modelagem, essa marca, esse produto, essa cor. Só que se vocês não puxarem os relatórios que a gente estava falando, vocês não vão ter noção do que está acontecendo dentro da loja. Os relatórios de venda, eles são o comportamento do cliente de vocês, o comportamento de consumo, o quanto ele compra, as modelagens, as cores, quantas peças ele está levando por atendimento, está levando 1, 2, 3, que estratégia eu posso fazer para ele levar mais. Então, essa questão da reposição, vocês vão ter uma noção que se eu vendo, por exemplo, 10 shorts jeans por dia no tamanho 38. Então, eu atendo uma média de, 15 clientes por dia que compram shorts. Tudo isso vai estar no relatório de vocês. Eu preciso expor, então, pelo menos ali, quantos shorts. Eu vou fazer a conta de quantos eu vendo por atendimento. Em média, o cliente prova quantos shorts, quantos eu mostro para ele se decidir. Então, entendam que também tem um ponto interessante. Vocês acham que quanto mais mostrar, quanto mais sobrecarregar o cliente de opção, mais ele vai levar. E não é isso que acontece. Muitas vezes a gente perde venda porque a gente confunde o cliente. O cliente está se decidindo ali entre 2, 3 produtos e vocês chegam e tem mais esse, e mais esse, e mais esse. Vai abarrotando a mesa de produto ou provador. E o cliente que já estava praticamente decidido, ele fala, e agora? Não, eu não sei, não, eu vou deixar, eu vou ver outro dia. Então, mostrem 4, 5 produtos e veja já com o cliente, vê se está alinhado com o que ele está buscando. Se você viu que ele gostou de determinada modelagem, determinada cor, marca, faixa de preço, vai mostrando nessa sequência. Então, entendam que a gente não precisa ter um caminhão abarrotado de produto para a venda acontecer. A gente tem que entender o quanto que o cliente compra por dia, o quanto ele prova, quantos clientes entram na loja, como é que tá a conversão também desses clientes, entender isso? Quantos clientes estão entrando e quantos estão comprando, né? Porque às vezes o problema não é, gente, a questão de quantos clientes chegam até a loja. Vocês atraem os clientes, mas na hora da compra ele não compra. E muitas vezes por que acontece? Porque a loja tá abarrotada de produto, num limite assim que não tem necessidade. Então, em questão já de quantidade de cabides, que eu sei que o pessoal pergunta sempre, né? Ah, Gisele, mas quantos cabides então eu posso colocar por arara? Quantos produtos? A gente faz uma conta dentro do VM que é para manter uma quantidade assim, gente, suficiente dentro da arara, para não ficar aquela arara sobrecarregada, que o cliente consegue passar tranquilamente o cabide e olhar, mas também não ficar uma arara com pouco produto, tá? Então, numa arara de mais ou menos 1 metro, a gente consegue colocar em média uns 30 cabides, tá? Com um espaçamento ali de uns 2 centímetros mais ou menos entre cada cabide. Claro que depende. Se é produto de inverno, ele é mais volumoso. Então, talvez você não vai conseguir colocar 30 cabides. Se for produto de verão, ok. Dependendo do estilo do cabide também. Tem gente que trabalha com cabide mais volumoso, então ele ocupa mais espaço dentro da arara. Então aí também isso vai interferir. Mas em média, em 1 metro, a gente consegue colocar ali uns 30 cabides. E aí vocês vão falar, Gisele, é pouco produto. Eu sei que vocês gostam de encher a loja de produto. Mas o que acontece?
Não significa que 30 cabides serão 30 produtos, porque aí na hora da parte de coordenação de produto, na parte de coordenação de arara, a gente tem outras estratégias que a gente pode utilizar. Vai ser o cabide de corpinho de silhueta para montar look, ou o cabide de presilha, onde a gente coloca ali uma terceira peça às vezes. Tem os extensores de cabides também, que a gente consegue pendurar 2 cabides, mas eles não ocupam um volume na arara que atrapalha. Então, existem outras técnicas para isso. O que vocês precisam entender é que não adianta você deixar a arara abarrotada querendo mostrar ali 50 cabides numa arara de 1 metro, porque o cliente não vai nem conseguir tirar o produto do cabide, né, da arara, o cabide da arara. Por quê? Vai enroscar em 3, 4 cabides, vai cair no chão, ele não consegue passar porque tem muito cabide. Adianta você ter 100 produtos bonitos dentro daquela arara ali, sendo que o cliente não consegue ver a beleza dele? Sendo que ele não consegue tirar esse produto da arara? Sendo que visualmente aquilo está sobrecarregado, que não atrai o olhar dele? Então a venda, gente, ela é muito mais uma questão estratégica do que uma questão de quantidade, tá? Então a gente precisa ter esse controle do quanto a nossa loja tem de capacidade de exposição. Porque senão vocês vão querer sobrecarregar o espaço da loja, usar ela como estoque, usar ela como um depósito de mercadoria, e isso não vai funcionar nas vendas. A questão é que vocês às vezes querem facilitar, vocês não querem fazer reposição de produto, vocês não querem ir no estoque buscar produto, e eu entendo que na hora do atendimento realmente a gente precisa ter o suficiente dentro de loja para não ter que ficar indo para o estoque. Mas a gente consegue fazer essa reposição, então uma reposição diária. Todo dia quando eu chego pela manhã na loja, eu vou lá no estoque, busco os produtos para repor onde eu vendi no dia anterior, e eu mantenho a loja, dou aquela organizadinha no VM básica e inicio o meu dia. Uma vez na semana, se for o caso, né? Se você não tem tanto movimento na loja, ou 1, 2 vezes na semana, eu faço essa reposição de produto, mantenho a organização da loja e vou para o restante do processo de venda. Então, vocês conseguem fazer isso sem precisar ficar abarrotando a loja de produto. Entendam que o primeiro ponto é esse. Quantos produtos eu vendo por dia em cada categoria, o quanto eu preciso expor de cada marca, de cada tamanho, para atender a minha demanda. Depois a gente entra com outras estratégias. Vocês vão ver que vocês estão usando a loja muito mais como um depósito de mercadoria do que necessariamente como uma exposição interessante e atraente para o consumidor. Porque vocês querem mostrar tudo. E aí a questão que a gente sempre fala na coordenação de produto na hora de montar uma área interessante. Não tem como você colocar tudo ao mesmo tempo dentro de loja e isso ficar bonito, isso ficar atraente. Vocês precisam selecionar, que é o que a gente chama de curadoria. Você vai selecionar o produto que você vai mostrar. Por exemplo, eu tô expondo agora no inverno. Quem é aqui da região sul, né, centro aí, que tem a questão do inverno mais rigoroso e vende, por exemplo, jaqueta de tactel, né, jaqueta de microfibra, mais quentinha. Se você tem modelos muito parecidos em modelagem, em cor, em faixa de preço, não tem necessidade de você deixar todos eles expostos. Você pode deixar a quantidade que atende a tua demanda diária ou de 2 dias e você fazer uma reposição. Muitas vezes vocês se perdem na parte das compras e compram produtos muito parecidos. Então não tem necessidade da gente deixar um produto muito parecido exposto ao mesmo tempo. Eu seleciono um na arara, depois eu trago outro. Entende? Porque às vezes vocês estão nessa de querer mostrar tudo, deixar tudo exposto ao mesmo tempo, produtos muito parecidos ou produtos que não giram tanto assim dentro de loja, tamanhos que não giram tanto e não tem essa necessidade. E aí vocês acabam sobrecarregando a exposição da loja e atrapalha a questão da exposição. Então, primeiro ponto que vocês têm que analisar quando vocês forem pensar em reformar a loja de vocês ou quem vai inaugurar é ter um estoque. Um espaço de estoque, porque ele é justamente para a gente fazer esse giro de mercadoria. Não adianta querer ter um estoque de 1 por 1 numa loja que vende 200, 300 peças por semana, porque você pretende deixar tudo dentro de loja. Prefira ter um estoque de 3, 4 metros quadrados, maior ou mais, depende de quanto você vai deixar de mercadoria, porque o estoque não é simplesmente uma mercadoria, ele fica cabide, ferro, a parte de faturamento de vocês geralmente também acontece dentro do estoque, a questão de outros acessórios, coleções de produtos de outras coleções também ficam no estoque, então a gente precisa de um espaço maior.
Então, o que acontece é que vocês querem usar tudo isso para o ambiente de vendas. E aí não funciona, né? Então, expor tudo que vocês têm, gente, não significa que vocês vão vender mais. A gente tem que ter essa noção da capacidade que a loja tem de expor o produto e selecionar semanalmente o que eu vou querer mostrar para o meu consumidor. Não significa que o produto que está no estoque, ele vai ficar parado, esquecido, se eu não mostrar não vou vender. Sim, se você não mostrar não vai vender, mas a intenção não é que aquele produto fique esquecido no estoque, é que ele fique lá por um período, enquanto o foco de venda é outra mercadoria, e você vai repondo esse produto. E se vocês fizerem essa jogada, vocês vão ver que vocês vão economizar muito na parte de compras, porque... eu vou dizer 50%, tá? Jogando assim um número aleatório. Mas 50% das vezes vocês estão comprando produto que não tem necessidade, vocês estão comprando muito a mais do que vocês giram, porque vocês não olham os relatórios de vendas para saber quantos produtos vocês vendem por dia, por semana e por mês em cada categoria. E aí na hora das compras vocês também não compram baseado nisso, vocês compram baseado no rumo, né? Nos achismos. Então, entendam que cadastrar os produtos da maneira correta, ter um bom sistema é fundamental. A questão de vocês fazerem esses relatórios, né? Analisarem esses relatórios, nem que seja uma vez por mês. Se vocês não têm condições de parar, né? A cada 15 dias, por aí, pelo menos uma vez por mês. Fala, hoje é o dia de eu sentar e traçar as estratégias da minha empresa, eu entender o que aconteceu no último mês, entender o que eu vou fazer no próximo mês. Se eu for fazer compra, o que realmente eu preciso comprar? E na parte de acessórios, para a gente aumentar o ticket de venda, é algo que a gente sempre reforça, que o cliente está entrando na loja e ele já está comprando um produto, é muito mais fácil a gente incluir na venda dele um produto com ticket mais baixo. Então analisem na questão dos relatórios o que eu tenho de acessórios dentro da loja que eu posso incluir. Então, às vezes eu tenho uma meia ali que eu esqueço de mostrar, que eu posso incluir um boné, um cinto, uma bolsa, uma carteira. Existem acessórios que vocês conseguem incluir nessa venda com valor mais acessível, aumentar o ticket de vocês com a mesma quantidade de clientes que vocês estão atendendo hoje, com a mesma questão de produtos, né, de quantidade de produtos que vocês estão vendendo hoje, vocês conseguem aumentar isso, tá? Então, a gente tem que entender que se você tem produto demais dentro da loja, você tem que ter esse filtro. O quanto é o suficiente eu expor para minha demanda? O quanto a minha loja vende? Porque aí você vai precisar controlar isso nas compras. Se você está com o estoque abarrotado, você tem produto demais, você não está conseguindo expor esse produto porque tem produto demais, provavelmente você está fazendo uma compra equivocada, você está tendo muito produto dentro de loja. Então, analisa o relatório de vendas, quantos produtos você está vendendo, e aí sim, depois você vai aprender como coordenar esse produto para você fazer esse dinheiro retornar para o seu caixa. Muita loja acaba ficando amarrada nessa questão de fazer um investimento, seja para uma reforma, até mesmo contratar um profissional de visual merchandising, contratar um curso de visual merchandising, como eu tenho aulas por R$197, às vezes a pessoa não consegue porque o orçamento está enxuto demais. E aonde que está esse dinheiro que você tanto trabalha dentro da loja? Parado em produto. Gisele, mas eu tenho que ter produto. Sim, é claro que você tem que ter produto. Você vende produto. Mas muitas vezes você está sobrecarregando a sua loja, comprando muito mais do que você precisaria para a sua demanda. E como que eu vou saber minha demanda? Relatório de vendas. Não adianta vocês chegarem até mim querendo apenas saber coordenar cores e coordenar os produtos na Arara se vocês não têm esses dados. Quem já fez treinamento comigo, quem já foi meu cliente ou quem já solicitou um orçamento comigo, sabe que uma das primeiras coisas que eu pergunto quando a gente começa a conversar é sobre isso, para entender a loja de vocês. O quanto você vende, quais marcas você vende, que produto que você tem dentro de loja, qual que é o seu ticket médio, quantas peças você vende por atendimento. E, gente, a maioria das pessoas falam, o sistema tem, mas eu nunca olho. Esses dados podem salvar a sua empresa, porque a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo dentro da sua loja. E aí sim, dentro do visual merchandising, com os treinamentos, as técnicas que eu passo para vocês, a gente faz esse valor de produto que está parado dentro de loja, que está parado dentro do estoque de vocês, retornar para o caixa, para fazer compras mais certeiras, para vocês terem compras mais assertivas com o consumidor de vocês, para vocês não ficarem comprando produtos que vão ficar parados no estoque. Porque aí, por exemplo, vem a tendência do boho chique,
E todo mundo quer comprar porque é tendência, aqueles cintos gigantes, aqueles vestidos de pontas, isso e aquilo. Você analisou se seu cliente realmente usa esse tipo de coisa dentro da sua loja? Porque daqui 2 meses nem vai dar 2 meses, né? Mas do lançamento da tendência, no caso, 2 meses depois você está liquidando esse produto porque você comprou um monte, porque é tendência, 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 eu tenho que ter, e não era o perfil do teu público. Ou você comprou na tonalidade de marrom, teu público não usa marrom. Aí o esforço que você vai ter que fazer numa exposição de produto, no marketing nas redes sociais e tudo mais, é muito maior para você vender uma coisa que o teu cliente não tinha interesse. E que se você tivesse olhado o estilo de produto que ele já compra dentro da sua loja, você saberia isso. E aí entra outro ponto que a gente também tem que separar o nosso gosto pessoal do gosto do consumidor. Muitas vezes a gente vai comprar, mas eu gosto disso, eu acho isso bonito. Gente, não é sobre nós. Eu monto VM em muitas lojas com produtos que eu não usaria. Mas eu não tô montando pra mim. Eu tô montando o VM, eu tô montando uma coordenação de arara, uma vitrine pro consumidor dessa minha cliente. E vocês também. Lógico que o nosso gosto, ele interfere. Tem muito cliente que acaba gostando do que a gente usa e a gente acaba sendo meio que influencer dos nossos consumidores. Mas a gente não pode trabalhar só no nosso gosto pessoal. Eu não gosto dessa combinação de verde com rosa. Não é sobre você. Não é sobre você. É sobre o que o teu consumidor usa. Então, como que eu vou saber o que o meu cliente gosta e o que ele não gosta? Relatório de vendas. Gisele, mas eu quero mudar, eu quero fazer uma transição diferente, eu quero fazer um teste. A gente faz muito teste, sim, de combinações, de coordenações de produto diferentes dentro de loja, né? É isso que a gente trabalha na parte de coordenação de produto. Então, será que meu cliente vai usar se eu montar uma opção de look aqui pra ele com uma sobreposição, por exemplo, um blazer, e ao invés de eu colocar o blazer na blusa, eu colocar o cinto na blusa por baixo, eu colocar por cima do blazer? Vamos testar. Vamos montar um look assim, colocar na ponta ali da arara, ou num look frontal, ou num manequim, e vamos ver qual vai ser a percepção do cliente. Às vezes o que falta para o consumidor usar algo diferente é a gente instigar, mostrar para ele como usa esse produto. Mas muitas vezes não. Então tudo é teste. Vale a pena a gente fazer esses testes, mas eu digo para vocês mais uma vez, as respostas que vocês buscam aqui nas minhas lives, nos meus treinamentos, às vezes ali num super guru na internet, estão dentro da loja de vocês. Nossa, o segredo do comportamento de consumo tá dentro da loja de vocês, tá no teu relatório de vendas. Puxa esse relatório de vendas e analisa ponto por ponto. Quantidade de produtos vendida por atendimento, por dia, por semana, por mês. Quais categorias mais vendem? Quais tamanhos? Quais cores? Quais marcas? Vocês vão ter uma noção do que está acontecendo dentro da loja de vocês, do comportamento de consumo do cliente de vocês. E tudo isso vai virar estratégias para coordenar os produtos depois nas araras. Não adianta buscar só técnica de combinar cores, de coordenar produto, ou querer ficar copiando as araras que vocês veem por aí nos Instagrams, até mesmo as araras que às vezes eu monto, só porque eu achei bonita essa combinação de cores. Gente, tem estratégia por trás das araras que eu monto. Eu não misturo cinza com vermelho por nada, só porque eu achei bonito. Eu não misturo verde com lilás por nada, tá? Tem muitas situações que a gente trabalha dentro de loja que são muito específicas e que nem sempre eu consigo trazer aqui pra vocês, porque às vezes são situações que acontecem dentro de loja. Mas, por exemplo, o lilás foi uma cor que a gente não teve um giro muito bacana em uma cliente minha. E o verde era uma cor que girava bem. O que a gente fez? A gente montou essa combinação de arara, de verde com lilás. E o lilás, a gente conseguiu liberar pelo menos 50% do que ela tinha parado no estoque, que era um produto que já tinha ido para promoção, não tinha vendido nem com desconto, porque nem sempre é uma questão financeira do cliente não comprar esse produto. Às vezes o que falta é ensinar o cliente como usar, é você colocar num contexto aquela cor, aquele produto. Então, quando a gente montou isso, a gente conseguiu liberar pelo menos 50% do que ela tinha do estoque dela na tonalidade do lilás, que foi uma compra equivocada, que era uma cor tendência, só que essa cor tendência não funcionava
para a cliente dela. Já tive outros alunos me falando, Gisele, eu vou fazer compras e eu vou comprar justamente lilás, amarelo, porque são cores que eu não tenho aqui na loja. E a minha pergunta é sempre, mas você vende essas cores? Porque se você não tem ela dentro de loja, provavelmente ela já não tem um giro bacana. Provavelmente. E aí a pessoa falou, não vende bem. Então por que você vai comprar se é um produto que não vende bem? Por que você vai colocar o teu dinheiro em um produto que você vai ter dificuldade de vender, de girar, só para dizer que você tem que ter? Ai, que eu queria montar araras diferentes. Não é, gente, sobre beleza, só para ter uma arara diferente. Se é um produto que não vai te trazer retorno. Ninguém trabalha aqui à toa para não ter retorno. Então, sim, na hora das compras a gente tem que ter esse direcionamento de fazer uma compra assertiva, né? Tem que ter esse controle. E aí, se você tem esse relatório de vendas e sabe que essas cores não giram tão bem, que você já tá tendo dificuldade de vender elas na loja, mesmo que você encontre um produto muito lindo e maravilhoso, você vai pensar 2 vezes antes de comprar, porque você sabe que você vai ter dificuldade para colocar esse produto lá dentro da sua loja e ele atrair o olhar do consumidor. E aí você vai comprar mais certeiro. Também não significa que você vai sair comprando só preto, nude e branco, né, gente? Mas você consegue ter essa noção de fazer compras mais assertivas, porque as respostas estão lá dentro do relatório de vendas de vocês, tá? Então, essa era a questão que a gente sempre tem aqui, de vocês me perguntarem o que eu faço com tanto produto. Primeiro ponto, analisa o porquê que você tem tanto produto dentro de loja. Porque isso vai virando, sim, gente, um bolo de neve se vocês não analisarem esses dados de vendas. E daqui a pouco, vocês não têm mais dinheiro em caixa, o dinheiro de vocês está todo em produto. Isso toma uma proporção tão grande que vocês ficam amarrados e aí vocês vão começar a fazer promoção, desesperadamente, para fazer esse dinheiro voltar para o caixa. Só que na promoção, vocês estão queimando o lucro de vocês. Vai voltar um dinheiro pro caixa? Vai. Vai voltar com a margem que seria interessante voltar? Não. Até eu tive uma situação com uma aluna esses meses atrás disso, que ela tinha um estoque muito alto. Gente, nenhuma experiência é única, tá? Quem tá falando, meu Deus, o meu estoque é muito alto. Fiquem tranquilos, tá? A maior parte de vocês no varejo tem um estoque muito mais alto do que precisaria, porque é algo habitual e é por isso que a gente tá aqui falando disso, para vocês terem essa noção, entender que vocês não precisam ter o estoque abarrotado. A minha cliente tinha o estoque muito cheio e aí, enfim, né, encontrou alguém na internet falando sobre essa questão de que ela tinha um estoque muito alto, que isso era um equívoco, realmente e que ela precisava se livrar desse estoque. Até aí tudo bem, a gente precisa realmente liberar esse produto e fazer esse valor voltar para o caixa. A solução que ela colocou foi o quê? Fazer promoção. Aí tava a minha cliente já 1 mês, quase 2 meses, fazendo promoção direto, queimando a imagem da loja, porque aí a loja começa a ter uma imagem de loja mais popular, que tá o tempo todo queimando o produto. Esse cliente que você acaba atraindo da promoção, só da promoção, não é um cliente que fideliza, não é um cliente que te dá retorno, ele não vai valorizar o teu produto com preço cheio. Acabou a promoção, ele vai embora. Então, realmente vale a pena manter esse cliente? Numa questão de custo de loja, não vale. É um cliente que ele compõe o faturamento da tua loja, certo? Quando você tem promoção, você tem esse plus desse cliente que vem nessa época específica para agregar no teu faturamento. Mas não é ele que sustenta a tua loja, certo? O cliente que sustenta a tua loja é aquele cliente que gosta da sua marca, dos seus produtos e que tá ali praticamente todo mês. Esse é o cliente que sustenta a tua loja, certo? E aí essa cliente começou promoção, a gente foi fazer uma assessoria de venda, eu fui até a loja pra gente reorganizar a loja, os produtos, e aí ela queria manter um espaço de promoção. E aí eu falei, tá, mas quanto tempo esse produto tá em promoção aqui na loja? Ah, já faz 1 mês e pouco. E aí eu falei, acho que tá na hora da gente terminar essa promoção, antes que você vicie o cliente a comprar apenas na promoção. Não, mas eu tenho muito estoque, eu tenho que liberar esse estoque, porque eu tenho que fazer esse dinheiro voltar pro caixa, eu tenho que fazer compra. Eu falei, por que você tem que fazer compra se você tá cheio de produto em loja? E aí, o que a gente fez? A gente reorganizou os produtos que ela já tinha em loja, a gente tirou esse produto da promoção, o cantinho da promoção que vocês amam ter dentro de loja. A gente aniquilou naquele momento, porque já era um prazo de promoção muito longo, e a gente recoordenou toda a loja com os produtos que ela já tinha.
ficou uma loja nova. É claro, né, gente? Vocês acompanham meu antes e depois. A gente quase faz milagre com o produto dentro de loja. Mudando o quê? Posicionamento de mobiliário, coordenação de produto, combinação das cores, realmente organizando o produto de uma maneira diferente e estratégica, a gente transforma toda a loja de vocês com os mesmos produtos. E aí você acaba percebendo que você não precisa liquidar toda a sua loja o tempo todo, se você souber expor o seu produto da maneira correta. Porque aí, o que a gente fez? Esse produto que estava na promoção com desconto ia ser todo reetiquetado com preço cheio novamente. Claro, gente, produto que estava com uma qualidade boa ainda, um produto que não era ultrapassado, né? Porque tem muito produto que vocês liquidam que não tem necessidade de liquidar. Só porque vocês compraram, a loja tá abarrotada, esse dinheiro tem que voltar pro caixa e aí vocês metem o pé pela mão, né? Os pés pelas mãos. Então, o que a gente fez? Fez essa coordenação de produto, trabalhou uma exposição interessante com o produto que ela já tinha e aí eu falei, segura as compras. Vamos vender esse produto com o preço cheio. Esse produto que você já tinha em loja, que estava na promoção, a gente resgatou ele da promoção, porque eram produtos bons, não precisavam estar na promoção. Muitas vezes produtos clássicos, só por esse desespero de que eu preciso vender de uma vez. E aí você acaba dando um tiro no seu pé. Então, eu falei pra ela, segura as compras, vamos recoordenar esse produto, vamos fazer esse produto que já tá dentro da loja, voltar com o preço cheio pro teu caixa, e nas próximas compras você vai mais contida. Vai demorar um pouco mais para você baixar a quantidade de produto que você tem no teu estoque? Vai! Só que a gente vai voltar com o produto com preço cheio. E aí se for dar um desconto, um incentivo ali pro cliente comprar, você não dá 50%, 60% quebrando a sua margem. Você dá 20%, 30%, você perde um pouco, mas não totalmente. Então, gente, essa estratégia absurda de liquidar o tempo todo o produto dentro de loja, porque você tá com o estoque cheio, porque você não sabe o que fazer com tanta mercadoria, o erro começou lá atrás, quando você não analisou os dados de vendas, quando você foi comprar sem relatório de vendas também, comprando absurdamente mais do que você deveria para a sua demanda. E aí, é claro, é uma sequência, tipo efeito dominó. Eu comprei demais, eu não analisei o que vendia e o que não vendia, comprei produtos em tamanhos, em marcas, em cores que já não tinham giro tão bom, então eu investi meu dinheiro no produto errado. Esse produto automaticamente vai ficar parado dentro de loja porque eu vou ter uma dificuldade maior para vender. Esse produto com essa dificuldade maior para vender, eu vou ter que acabar fazendo promoção, ou seja, a minha margem já caiu, ou eu não ganho margem nenhuma, só volta o preço de custo pro meu caixa. Aí a loja tá abarrotada, visualmente ela não fica bonita. Eu acho que falta novidade, o cliente não se atrai, porque aí a loja tem um monte de produto, mas o cliente não consegue ver a beleza desse produto, você não consegue ter espaço suficiente para criar uma coordenação de produto interessante, para criar uma combinação de cores. É um efeito dominó, que começa na exposição de produto lá na hora da questão das compras, né? A exposição de produto começa na questão das compras. Então, quem tem relatório de vendas, tem estoque que passa esses relatórios para vocês, comecem a colocar isso por via de regra todo mês, tirar um dia para analisar relatórios. O que eu tô vendendo, o que eu não tô vendendo, quantidades, cores, marcas, tudo que vocês conseguirem filtrar. Ticket médio de produto, peças vendidas por atendimento. Aí vocês vão ter uma noção do quanto vocês precisam ter de cada mercadoria dentro de loja para atender a demanda de vocês. E aí vocês vão ter esse controle na hora das compras, vão ver que vai sobrar muito mais dinheiro no caixa de vocês, não vão ter essa necessidade de ter tanto produto parado no estoque. Esse problema de ter produto demais para o espaço da loja, vocês já vão conseguir dar uma equilibrada. E o restante, minha gente, aí é a estratégia de disposição de produto que eu ensino para vocês nos meus treinamentos, né? O intuito da live, a intenção das lives é que vocês tenham esse direcionamento para que vocês possam começar. Mas, como eu falei lá no início, né? Se vocês têm algo muito específico da loja de vocês, vocês querem um direcionamento mais específico para a realidade de vocês, aí é um trabalho que a gente faz numa consultoria, que a gente faz uma assessoria, né? Que aí eu consigo ter algo, ter um olhar voltado realmente para os pontos
da loja de vocês. Aqui a gente fala no geral, mas eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui para vocês hoje já vai ser um divisor de águas, já vai agregar muito nesse controle para que vocês não fiquem com o estoque extremamente abarrotado, porque aí realmente não adianta vocês me chamarem para fazer assessoria, eu chegar na loja e a gente não ter espaço para expor esse produto, porque as araras estão todas abarrotadas, porque não tem lugar nem no estoque. Para fazer um VM bem feito, eu preciso fazer curadoria. Eu preciso selecionar produto. E aí sim, muito produto acaba voltando pro estoque, porque não adianta a gente querer deixar tudo exposto se a loja não vai ficar bonita, atraente, estratégica. Então, para que eu possa fazer um trabalho bem feito de coordenação de produto, a gente precisa ter espaço de estoque, vocês precisam comprar de uma maneira mais correta, sem tantos equívocos nas compras, né? Tem que segurar um pouco o emocional na hora das compras para vocês investirem o dinheiro de vocês da maneira correta, tá? Então, esse problema da capacidade de exposição, de ter muito produto e pouco espaço em loja, a maioria das vezes acontece por isso, gente. Começa lá atrás em vocês não analisarem esses relatórios, em vocês não terem esse controle e aí vai virando um efeito dominó, tá? Mas tem solução. Tudo tem solução. Então comecem, a gente já tá indo aí para a última semana do mês. Peguem isso como um hábito, tá? Então já tirem um dia aí para fazer o relatório de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês conseguem me enviar mensagem. Se precisarem de ajuda com uma consultoria, um direcionamento, a gente consegue fazer isso tanto no presencial quanto no online, através de reuniões. Eu consigo direcionar vocês, ajudar vocês a entenderem esses dados e a gente fazer um processo, né, um trabalho para que vocês diminuam essa quantidade de estoque que vocês têm, tenham uma exposição mais assertiva também. Caso vocês não me sigam ainda, né, tenha caído de paraquedas aqui nessa live, acompanhe as minhas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, sigam, que a gente está postando conteúdo direto para vocês. Se tiverem qualquer dúvida também tem o link na bio com o meu WhatsApp, eu fico à disposição para ajudar vocês. Se você quer aprender mais sobre visual merchandising, nunca fez treinamento sobre também, eu tenho treinamentos completos, né, sobre visual merchandising ou aulas específicas sobre combinação de cores, coordenação de produto, que eu tenho certeza que vai encaixar no momento que você está passando, que vai te ajudar muito a fazer esse valor que você já tem dentro de loja, retornar para o seu caixa, estratégias que vão realmente mudar todo o histórico da sua loja até hoje e o futuro dela também. Então, se vocês gostaram dessa live, ela vai ficar salva depois também no perfil no Instagram e no YouTube, tá? Para vocês assistirem. E eu aguardo o like de vocês e também os comentários de vocês sobre a live, o que vocês gostaram, se acontece esse tipo de coisa dentro da loja de vocês, temas para as próximas lives, comentem também, eu quero saber tudo o que vocês acharam. E por hoje era isso, gente, até uma próxima!